Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo comunicado a você, a sua casa, a sua família. Que bom que você veio até este espaço para juntos celebrarmos a Jesus e meditarmos na sua santa, rica e bendita palavra. Todos são muito bem-vindos aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando o nosso momento de culto coletivo, de celebração conjunta a Cristo Jesus aqui em nosso canal, que tem sido canal de bênção para nossas vidas, onde mesmo com a atual dificuldade que vivemos e todas as suas limitações, Deus proveu para nós essa porta aberta, esse meio de comunicação, essa ferramenta que está servindo ao reino de Deus, conectando a igreja no mesmo espaço, onde podemos adorar, louvar a Deus, estudar a sua santa palavra e ter a nossa fé edificada pela ação do Espírito Santo em nosso meio. Até porque o povo de Deus é assim, irmãos. Nós não podemos viver lamentando os eventos e barreiras da vida. Se a vida nos tacou o limão, a gente pega e faz uma limonada, se refresca e segue em frente, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir para cada um de nós. Vamos começar orando, falando com Deus em nossas súplicas. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo, a nossa nação, as famílias precisam da igreja unida, suplicando a Deus que sare a nossa terra e mande para nós um tempo de refrigério, cura e livramento. Portanto, vamos orar ao Senhor, unidos aqui nesse momento, nesse canal, acompanhando nessa oração a nossa irmã Maria Lina. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, justo e soberano é o Senhor. Pai de misericórdia, neste momento, Pai, eu me prostro diante do Senhor e no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida para nos salvar. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, aceita, Pai, neste momento, a nossa adoração em oração ao Senhor. E nesse instante, Pai amado, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de podermos entrar na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, para agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela provisão, pela proteção. Pai, muito obrigada. Como Pai que Tu és, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Muito obrigada, Senhor. E nesse instante, ó Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante do Senhor a nossa pátria, o nosso Brasil. Olha, Senhor, os 4 cantos da nossa pátria, cada região do nosso Brasil. Eu clamo ao Senhor que nesse instante, pela Tua bondade e misericórdia, cada brasileiro, Pai, seja contemplado pelo Senhor, porque é o Senhor mesmo que na Tua palavra declara, Senhor, que do Teu trono os Teus olhos contemplam todos os cantos da terra. Os olhos do Senhor estão atentos a todos os povos, e o Senhor contempla os bons e os maus. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus verdadeiro, porque no Senhor há força e há poder. Senhor, contempla a nossa pátria nesse momento tão difícil, Pai, porque cada brasileiro passa, Senhor,
Quem sabe, ó Deus, o desespero da perda. Quem sabe também, Senhor, o desespero pela falta de emprego. Quem sabe, Senhor, o desespero pelos relacionamentos familiares. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, contempla agora, Senhor, toda a situação da nossa pátria, cada família, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo ao Senhor por todas as famílias, desde as famílias, Pai, das autoridades constituídas no Brasil, até aquela família, Senhor, mais humilde, Pai, que habita numa choupana e que precisa agora do olhar de misericórdia do Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, abençoa todas as autoridades constituídas. E nós clamamos ao Senhor porque nós entendemos, à luz da tua palavra, que nenhuma autoridade, Pai, é constituída sem a tua permissão. E então, ó Deus, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa ir agora olhando para cada autoridade, Senhor. Vai tirando, Pai, os princípios de crenças que não agradam ao Senhor. Vai libertando as nossas autoridades, ó Deus, do pecado. E permita, ó Deus, que cada autoridade possa olhar para Jesus e ver em Jesus a solução, Pai, para o nosso Brasil. Olha, Deus, converta corações de autoridades na nossa pátria. Desfaça, Senhor, as estratégias malignas na nossa pátria. Senhor, todas as estratégias, Senhor, trabalhadas em cima de mentiras, em cima de calúnias, toda estratégia maligna, ó Deus, para a confusão no Brasil, e todas as estratégias semeadas para o medo, Senhor, em toda a mídia. Ah, Senhor, vai desfazendo isso, Pai, em nome de Jesus. Olha, Senhor, agora, para todas as pessoas que já estão vivendo, ó Deus, um clima de ansiedade, gerado, ó Deus, por informações tantas vezes, ó Deus, mentirosas. Ah, Pai, em nome de Jesus, permita que agora o povo olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que haja paz, ó Deus, nos lares. Que haja paz, ó Deus, em todos os meios políticos do nosso Brasil. E que do teu trono, Senhor, venha uma solução para a nossa pátria brasileira. Olha, Senhor, os governos dos estados. Desarticula, Senhor, toda a estratégia do mal em todos os governos. Pai, converta o coração de governadores do nosso país. Muda, Senhor, muda o olhar, muda o ouvir, muda o coração das autoridades de governos dos estados brasileiros. Como também, Senhor, atua nos nossos municípios. Ah, Senhor, tenha misericórdia de cada prefeito. Opera, meu Deus, opera para a tua glória e para a tua honra. Pai Santo, Pai Justo, muito obrigada, Senhor, pelos nossos profissionais da área de saúde. Obrigada por aqueles destemidos médicos, enfermeiros e até aqueles, Pai, que precisam, ó Pai, entrar naquelas salas de UTIs ou de centros de recuperação para uma limpeza adequada do ambiente. Senhor, proteja, Senhor. Opera com poder e graça, Senhor. Vai tirando os medos e coloca aquele amor, Pai, aquele amor que só pode vir do Senhor. Misericórdia, Senhor. Clama ao Senhor por misericórdia por toda a equipe médica, de enfermeiros, da parte administrativa. Pai querido, vai tirando toda intenção, Pai, toda intenção corrupta. Em nome de Jesus, que haja amor, que haja, ó Deus, um interesse, Senhor, um pelo outro.
tenha misericórdia, meu Senhor. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, Pai, em cujos corações Tu já és o Senhor. Traga paz, traz equilíbrio emocional. E que nesse momento, ó Deus, de tantas dores, de tanta confusão, mas que haja paz nos lares onde Jesus Cristo é o Senhor. De tal maneira, Senhor, que aqueles lares que ainda não experimentaram a graça salvadora e vivificadora que vem do Teu trono, essas pessoas possam, ó Deus, ver nos filhos do Senhor a diferença, Pai, daqueles que confiam no Senhor e daqueles que depositaram a sua esperança, quem sabe no dinheiro, quem sabe na área profissional, quem sabe em boas amizades, mas que se esqueceram de Jesus. Ah, Pai, dê uma oportunidade a essas pessoas, Pai, para que nesses momentos elas possam pensar que é em Jesus, unicamente em Jesus, que nós vamos encontrar a paz, a solução para, ó Deus, um ponto final, Senhor, nessa pandemia, na nossa pátria. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos clamar ao Senhor. Obrigada porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa torre mais alta e Tu és o nosso grande Redentor. E em Jesus Cristo a esperança, em Jesus Cristo a esperança é renovada. E muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e é o Senhor que tem cuidado de nós. Pai, obrigada pelas autoridades constituídas pelo Senhor no Brasil e no mundo, os nossos pastores. Ah, Senhor, visita esses pastores com graça, com misericórdia, com coragem, Deus, com a sabedoria do Senhor, para enfrentarem esses dias maus na presença do Senhor, sem se desviarem, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas como bons pastores, que eles se permitam, Pai, serem pastoreados pelo grande pastor, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus. Cuida da Tua igreja. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. E obrigada por aqueles que nesse período de tristeza têm encontrado a solução em Jesus. Cuida deles, Pai. E muito obrigada pelo Teu amor tão grande, pela Tua misericórdia, Pai, que ultrapassa a nossa capacidade humana, Pai, de entender. Muito obrigada pelo Teu tão grande amor, pelo cuidado do Senhor, pela provisão do Senhor, pela proteção do Senhor. E é no nome de Jesus, que vive e reina para sempre, que era, que é e que há de vir, é que nós oramos, ó Pai. Eu oro ao Senhor agradecida neste nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora louvar a Deus entoando o hino de número 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Louvemos ao Senhor, irmãos. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda
Louvado seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor no texto que se encontra lá no Salmo, capítulo 40, versículos de 1 a 4 e também os versículos de 8 a 10. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Palavra rica de Deus para nossas vidas e vamos seguir louvando ao Senhor com a nossa equipe de cânticos. Louvemos ao Senhor com muita alegria, irmãos. Grande é o nosso Deus e por isso, como diz o hino que estaremos cantando agora, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas, não é verdade? Se você também crê assim, cante conosco, grande é o Senhor. Queridos, nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo que o Senhor comunique a sua verdade poderosamente aos nossos corações e nos dê sabedoria, discernimento para entender a sua voz. Feche seus olhos.
Grandioso Deus e amado Pai, aqui está o teu povo, ó Deus, reunido, querendo ouvir somente a voz do Senhor, não a voz do homem. Não estamos aqui para falar de nós, mas para ouvir o que o Senhor tem a falar a nós. Por isso, ó Deus, nos dá corações e ouvidos sensíveis para ouvir, entender e colocar em prática aquilo que é a vontade soberana e bondosa do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, que essa palavra que estaremos refletindo nesse momento não venha voltar vazia, mas venha fazer o que lhe apraz e venha prosperar naquilo para o que o Senhor a designou. Nós estamos aqui, ó Deus, para servir e cumprir a tua vontade. Nos ensina a ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos, ó Pai, e não a igreja que nós queremos. Porque, ó Pai, a vontade do Senhor é perfeita, mas a nossa é falha. Por isso, ó Deus, nos ajuda a vencer nossas limitações e ser uma igreja que agrade ao Senhor nos céus. Fala poderosamente aos nossos corações, ó Deus, no poder do teu Santo Espírito. É por isso que oramos e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos refletir hoje um pouco na história de José do Egito. E para isso nós estaremos lendo um texto que se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 7, versículo 8, a parte B, até o versículo 16, de uma forma muito resumida, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grandes tribulações, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. José, fidelidade em meio à crise, é o tema da mensagem na qual refletiremos a partir do texto que acabamos de ler. Não é novidade que o ser humano tem o hábito de atribuir a Deus tanto o bem quanto o mal. Alguns até com certo temor perguntam a Deus por quê? Estavam esperando o melhor de Deus em termos de provisão, bênção, proteção, livramento, cura, libertação, milagres. E surpreendidos pela adversidade, se veem contrariados no que esperavam do cuidado divino. Se veem frustrados em sua fé e emocionalmente abatidos, não conseguem compreender o propósito pedagógico que Deus tem na dor e na adversidade para o nosso crescimento. Outros, porém, sem temor algum, se veem no direito de acusar a Deus. Acusar a Deus de ser indiferente e até sádico, lhe atribuindo o descaso e a culpa por todo o mal e sofrimento que acontece no mundo, como se o ser humano não fosse responsável por semear o seu vento e colher a sua própria tempestade. Como se o mal e o sofrimento não tivessem entrado na história humana por causa do pecado e Jesus não tivesse vindo por fim a esse mal e sofrimento, concedendo salvação pela graça mediante a fé, para que o próprio ser humano tenha a oportunidade de reiniciar a sua história no céu, sem o infortúnio do pecado atrasando a sua vida. Para muitos, a grande pergunta é: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que aqui na terra coisas boas acontecem a pessoas más e coisas más acontecem a pessoas boas? Por que pessoas cujos pés são formosos em fazer o bem têm que pisar estradas crivadas de espinhos, e aqueles que semeiam a violência pisam tapetes vermelhos aveludados?
A doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, que Ele não desperdiça o sofrimento e que as provas pelas quais passamos são inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem maior e final. O nosso Deus continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus de sua generosa graça, mas isso na vida daqueles que sabem aguardar pela fé até o desfecho e não desistem no meio do caminho por não entender o processo e achar que Deus deveria lhes dar satisfação de cada passo, de cada decisão que toma em relação à sua vida, e não é assim. A vida de José é um exemplo dessa verdade na qual nós estamos refletindo. Foi uma das mais lindas histórias da Bíblia. Você deve conhecer a história de José. Ele foi fiel na adversidade e também foi fiel na prosperidade. José, ele viu Deus transformando as suas tragédias em triunfo. Ele foi fiel aos seus pais, aos seus superiores, ele foi fiel a Deus. José foi um retrato vivo daquilo que nos diz Filipenses 4, versículos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. José, queridos, foi o mais próximo tipo de Cristo na Bíblia. Amado pelo Pai, invejado pelos irmãos que simbolizam a nação e liderança dos judeus. Foi vendido por 20 moedas de prata. Desceu ao Egito em tempos de prova. Foi perseguido injustamente, abandonado pelo amigo, exaltado depois da aflição e foi usado por Deus como um certo salvador do seu povo. A vida de José nos ensina algumas lições preciosas sobre fidelidade a Deus, mesmo em tempo de crises. Em primeiro lugar, a presença de Deus conosco. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado, conosco, em nós, nos guiando, nos capacitando, nos sustentando, firmando os nossos pés e nos dando a força que tanto precisamos. José enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos. Os sonhos de José foram um pesadelo de seus irmãos. Eles se encheram de ódio porque Deus enchia o coração de José de gloriosos sonhos. Por ser amado do Pai e viver uma vida íntegra, os seus irmãos passaram a ter inveja dele. Em vez de imitar as virtudes de José, desejaram destruí-lo. José sofreu a mais profunda das traições, que é a traição da própria família. Quem mais devia amá-lo, protegê-lo, o entregou à morte. José sofreu o ódio, a conspiração e o desdém dos seus irmãos. José enfrentou a dor do abandono. Ele foi jogado no fundo de um poço. Seus irmãos o abandonaram e o deram como morto em seu coração. Eles taparam os ouvidos ao clamor de José do fundo da cova. José enfrentou a dor de sentir-se um objeto descartável. Foi vendido como escravo pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Ele foi tratado como mercadoria descartável. Ele foi arrancado brutalmente do seu lar, dos braços de seus pais, da sua terra. Sua vida foi amassada, sua dignidade foi pisada, suas emoções foram jogadas no lixo. José foi vítima da mentira criminosa de seus irmãos, que levou Jacó a desistir de procurá-lo. Foi vítima de uma consolação falsa de seus irmãos, que tentou levar Jacó a esquecer-se de José. José enfrentou a dor de viver sem identidade. Vendido como escravo para um país estrangeiro, ele sentiu-se menos do que gente, objeto, mercadoria. José foi para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade pessoal, sem direitos, sem raízes.
No Egito, ele é revendido, é colocado no balcão, na vitrine, é apenas mão de obra, máquina de serviço, mercadoria humana. José enfrentou a dor do assédio sexual continuado. José poderia ter várias razões para justificar a sua queda moral. Pense nisso. Ele era um adolescente. Muitos diriam, esse é o tempo da explosão dos hormônios. Não tem como segurar. Os jovens diriam, ele precisa provar que é homem. Ele mesmo poderia dizer, o apelo foi irresistível. Ele era um jovem belo, inteligente, tinha personalidade de líder. Ele estava longe da família, não tinha ninguém por perto para vigiá-lo. Era escravo, afinal de contas. Era a sua própria patroa que o seduzia. Ele podia pensar, um escravo só tem que obedecer. Ele foi diariamente tentado. Não foi ele quem procurou. A mulher que dizia todos os dias, deita-te comigo. Ele agiu de forma diferente de Sansão, que não resistiu à tentação e buscou a queda. Ele foi agarrado, ele podia dizer, eu fiz o que estava ao meu alcance. Se eu não cedesse, o escândalo seria ainda maior. José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade na cama da patroa com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Ele resistiu o pecado até o sangue. José manteve-se firme por entender que a presença de Deus na sua vida era algo diferenciado. Ele entendeu a bênção de Deus em sua vida, o chamado de Deus em sua vida. Também por entender que o adultério é maldade contra o cônjuge traído e um grave pecado contra Deus. José suportou a dor da demora de Deus. Foi injustiçado na sua casa, foi injustiçado no seu trabalho, foi injustiçado na prisão. Passaram-se 13 anos até que ele fosse recompensado. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade tanto tempo, até Deus reverter a situação, até Deus entregar a resposta. Nós estamos alguns meses em quarentena, orando, pedindo a Deus em resposta, e já estamos ficando meio ansiosos. José esperou 13 anos e foi fiel a Deus, mesmo numa circunstância adversa. Pode parecer que a fidelidade de José parte de um caráter, de um testemunho difícil, quase impossível de se ver, mesmo nos cristãos de hoje em dia. Mas eu quero declarar a você, a toda a igreja, a todos que nos assistem, que isso é uma grande mentira na qual não devemos acreditar. O segredo da fidelidade de José não está na sua própria pessoa. O segredo de José está na frase final do versículo 9, que nos diz assim, mas Deus estava com ele. Você pode repetir comigo essa frase? Mas Deus estava com ele. O que é que fez a diferença na vida de José? Deus estava com ele. José podia escolher não perdoar, não amar e não acolher os seus irmãos. Poderia ter se entregado ao caminho da vingança, do ódio, mas em vez de deixar seus sentimentos decidirem, ele deixou que Deus decidisse no lugar dele. Assim como foi abandonado, podia escolher abandonar sua família em meio a uma crise nacional, mas Deus estava com ele. Se a Bíblia puder dizer o mesmo sobre mim e você, mas Deus estava com ele, com ela. Nós vamos perseverar em ser fiéis a Deus como José, mesmo que nossos irmãos não sejam o que esperávamos. Vamos aprender em Deus a amá-los, perdoá-los e acolhê-los, assim como fez José. Mesmo que a nossa família, a nossa igreja não seja perfeita, não vamos abandoná-la da crise, assim como José não abandonou sua família. Vamos lutar e agir para vê-la de pé, vitoriosa. Mas Deus estava com ele. A presença de Deus é real, embora não seja vista. A presença de Deus é constante, embora nem sempre sentida. A presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. Mas Deus estava com ele.
Há um plano perfeito que está sendo traçado no andar de cima, chamado céu. Deus está no controle. Ele está vendo o fim da história. Ele vai tecendo os fios da história de acordo com o seu sábio propósito. Os dramas da nossa vida não apanham Deus de surpresa, irmãos. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Deus já havia anunciado a Abraão que sua descendência estaria no Egito. Deus estava usando o infortúnio para cumprir os seus gloriosos propósitos, mas Deus estava com ele. Deus jamais desampara os que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco nos problemas. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, ele vai conosco. Quando passamos pelas ondas, rios, fogo, ele vai conosco. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, o quarto homem estava com eles. Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Precisamos ser um povo cristão tão próximo de Deus como José, que mesmo atravessando a dificuldade não retrocede na fé, sai vitorioso e com o mundo dizendo, mas Deus estava com eles, estava comigo, estava com você. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos esse texto nos dizendo sobre a intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno, sintetizando o que nos diz 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. José foi humilhado por ser fiel. Ele foi humilhado em sua família, foi humilhado pela sua patroa, foi humilhado pelo copeiro de Faraó na prisão, foi humilhado durante 13 anos por não abrir mão dos seus valores, dos valores que Deus instaurou em suas vidas. Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe 3 coisas: consolação dos seus problemas, libertação dos seus problemas, promoção depois de seus problemas. Deus exaltou José depois da humilhação. Deus o livrou de todas as suas aflições. A vida cristã não é ausência de aflição, mas livramento das aflições. Deus lhe deu graça e sabedoria para entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via, para discernir o que ninguém compreendia, para trazer soluções a problemas que ninguém previa. Deus abençoou, lhe fez instrumento de bênção para os outros. Deus usou os seus irmãos para colocá-lo no caminho da providência e usou José para salvar a vida dos seus irmãos, de sua família, da nação israelita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José foi um instrumento que Deus levantou para salvar o mundo da fome e da morte. Em Gênesis 49, 22, Jacó sintetizou a bênção de Deus sobre José, dizendo: José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Em terceiro lugar, a graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiças, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão e de ações pontuais. José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua vida. Gênesis 45, versículo 5 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O versículo 8 do capítulo 45, José segue dizendo: Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. E Gênesis 50, versículo 20, completa: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. José decide perdoar os seus irmãos em vez de vingá-los. José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar não é esquecer, mas restaurar. Cancelar a dívida não é cobrar, mas é permitir que a dívida seja jogada no lixo. É deixar o outro livre e ficar livre. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e ofendidos. José deu várias provas do seu perdão. Deu o nome de Manassés ao seu primeiro filho, cujo significado é perdão, como se vê lá em Gênesis 41, versículo 51. Deu a melhor terra do Egito para os seus irmãos. Sustenta seus irmãos e seu pai. Pagou o mal com o bem. Conclusão. Da vida de José nós aprendemos duas grandes lições. Primeiro, o caráter mutável da vida. A vida de José foi tecida pelas marcas da exaltação e da humilhação. Altos e baixos. A nossa vida também é assim. Luz e sombras, alegrias e choro, festa e luto, saúde e doença, perdas e ganhos, celebração e lamento, dias claros e dias tenebrosos, esperança e medo, alívio e dor, dias normais e dias de pandemia. Segundo, nós aprendemos sobre a providência triunfante de Deus com a vida de José. O plano de Deus é perfeito. Ele já nos destinou para a glória. Não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada, ou quão furiosos sejam os inimigos que nos espreitam, a nossa chegada é certa e a nossa vitória é segura. Nós precisamos compreender isso, porque é Deus quem nos garante a vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, queridos. Os infortúnios humanos não frustram os planos divinos. Portanto, devemos aprender as seguintes lições. Esteja preparado para mudanças circunstanciais na vida. Não abra mão dos valores absolutos. Mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras, confie em Deus. Mesmo quando as coisas estiverem no seu pior estágio, confie em Deus. Espere e confie. A tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar. Saiba que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida e na sua história. Essa história ainda não acabou, porque a caneta está nas mãos de Deus. Por isso, agradeça, tenha esperança, tenha fé. Jesus está no controle de tudo e, sobretudo, no controle de nossas vidas. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo. Amém.